Sendo o professor, lá está, uma pessoa que acompanha os jornais já há muito tempo, eh, nós ambos sabemos que os jornais ocidentais focam-se muito mais nas guerras, por exemplo, da Ucrânia ou o problema em Gaza, em detrimento de outras, por exemplo, da guerra civil no Sudão. Por exemplo, existem outras muitas, mas esse é um exemplo que nós decidimos utilizar aqui. Porquê é que acha que acontece isso em questão? Há muitas razões. Há muitas razões. Eh, há critérios que são critérios afetivos e que fazem com que nós sejamos muito mais sensíveis àquilo que é o nosso mundo. E eh, há esta nossa identificação com aquilo que chamamos o Ocidente. Uhum. Não é? Muito embora o Ocidente seja uma categoria, uma categoria internacional, que é traduzida em português como o Ocidente e que vai, portanto, vamos lá ver, há países do Ocidente, em termos geográficos, nós não consideramos o Ocidente, mas consideramos o Ocidente em termos mais civilizacionais. Portanto, o Brasil faz parte do Ocidente, do mundo ocidental, não é? Mas nem todos os países da América Latina só nós classificamos dentro dessa categoria. E nós, de um ponto de vista afetivo, sentimos como nossos os dramas que ocorrem no nosso, com pessoas, com culturas, com a nossa civilização. Pronto, isto é um desafio que se coloca a nós próprios, enquanto civilização, enquanto cultura, e que se coloca também ao jornalismo. Não é? Como contornar, como corrigir este enviesamento. Porque os enviesamentos são mesmo isso. Não é? Criam desigualdades. Mas pronto, o jornalismo padece daquilo que... O jornalismo é feito por homens e mulheres e padece dos mesmos vícios que nós individualmente também padecemos. Isto está muito dependente deles. Bom, isto seria depois uma questão muito mais demorada para lhe dar resposta. Quem é que determina a agenda dos média? São aquilo que nós designávamos os gatekeepers, isto é, os editores, são os jornalistas. Bom, em grande medida são. Contudo, somos também nós, leitores. E os jornais são muito sensíveis a isso. Eles são sensíveis àquilo que depois vai interessar aos públicos. E há muitas provas, não é? Eles têm uma longa história de provas que lhes mostram que nós, público, interessamos-nos muito mais por um atentado que provoque uma, duas vítimas em Paris do que um atentado de um outro tipo que provoque 3 ou 4 dezenas de vítimas no Sudão. Pronto, tem a ver com a nossa própria proximidade em termos de imagem, em termos daquilo que nós percebemos que é o nosso... Podia nos acontecer a nós, não é? São pessoas... Podíamos ser nós a passar naqueles sítios, não é? São sítios que nos dizem, que nos tocam muito de um ponto de vista cultural, de um ponto de vista afetivo. Tem a ver com isso. Mas, claro, isto deve ser visto com aquele sentimento de que nós nem sempre fazemos... Nem sempre as nossas decisões são equilibradas, não é? E partem sempre do sítio onde nós estamos sentados. Não é? E pronto, e de todas as nossas próprias idiosincrasias, isto é, todas as nossas perspectivas. E as nossas perspectivas não devem ser também descuradas, desvalorizadas, mas devem ser ainda assim consideradas. Não é? Pronto, é uma resposta possível àquilo que me diz. Hoje, esse é um grande tema em debate. Pronto, é um tema em debate, sobretudo nos últimos 30 anos, em que as comunidades desses países começaram, na sequência da globalização, a colocar, a reclamar, a exigir um reconhecimento intersubjetivo. Isto é um reconhecimento das suas próprias identidades como tendo igual direito de acesso àquilo que são, pronto, as grandes mundividências, não é? Hoje, portanto, fala-se muito sobre um conceito que é o de Sul global e em que medida o Sul global se encontra representado nas grandes decisões. Quando, há coisa de 20 anos,
foi criado o Brasil teve a iniciativa de criar os BRICS. Sim. Precisamente o que procuravam era mostrar que há um outro mundo ativo, dinâmico, também com polos de dinamismo, para além daquilo que nós designávamos como o Ocidente. Portanto, isso em termos económicos, em termos políticos, em termos culturais, em termos estratégicos. Depois, pronto, um conjunto de outras vozes, não é? Um pouco ocultas, um pouco sem a luz dos holofotes dos média, começaram também a exigir para serem ouvidas dentro das nossas próprias comunidades no mundo ocidental. As minorias étnicas, culturais, etc. E pronto, e hoje são também precisamente essas outras comunidades que exigem pronto, ser consideradas de um ponto de vista global. É uma luta, não é? É um combate, não é? E é um desafio para o qual todos nós temos de estar alertas, não é? E pronto, e a sua pergunta já, de certa forma, insere-se dentro desse esforço. Claro. É uma pergunta bastante complexa.